Bem-vindos ao debate. A nossa discussão hoje nos leva ao coração de um dos maiores mistérios da ciência. Uma pergunta que ecoa desde que começamos a olhar para o mundo e nos perguntar: de onde veio a vida? Vamos explorar a história de uma batalha de ideias que mudou a biologia como a conhecemos. E o campo de batalha é definido por uma questão central. A vida pode, de alguma forma, surgir do que não tem vida? Um processo que chamamos de abiogênese, ou a vida é um ciclo fechado, onde ela só pode vir de vida que já existe, o princípio da biogênese. Com base em uma série de experimentos históricos cruciais, que são, pilares da biologia moderna, eu vou defender que a biogênese foi estabelecida como a lei fundamental para a vida na Terra, desbancando de vez a antiga e mística noção de geração espontânea. E eu vou argumentar que, embora a biogênese descreva perfeitamente como a vida se perpetua hoje, declará-la como a única resposta é fechar os olhos para a pergunta mais importante de todas: como, então, a primeira forma de vida apareceu? A lógica exige um ponto de partida. O meu ponto de partida é a solidez da evidência experimental. A biogênese, a ideia de que toda a vida vem da vida, não é uma filosofia, é uma conclusão científica, um dos alicerces da biologia. Por séculos, a visão oposta, conhecida como geração espontânea ou abiogênese, era o senso comum. Era uma crença quase mágica. As pessoas viam, vermes aparecerem na carne em decomposição, sapos surgindo da lama depois da chuva, até ratos. Ratos nascendo de um monte de trapos sujos e grãos de trigo. A explicação era a existência de uma força vital, uma espécie de sopro de vida etéreo que animava a matéria inerte. Era uma ideia confortável, mas que, não resistiu ao escrutínio. O primeiro grande golpe veio no século XVII, com o trabalho elegante de Francesco Redi. Ele fez algo muito simples. Colocou carne em frascos, alguns abertos, outros cobertos com gaze e outros selados. Onde as moscas não podiam pousar, não apareciam vermes. A conclusão era óbvia. Os vermes vinham de ovos de moscas, não da carne. Mas a ideia da força vital era teimosa, né? Especialmente no mundo dos micro-organismos. Foi aí que Louis Pasteur, 200 anos depois, deu o golpe de misericórdia. O experimento dele com os frascos pescoço de cisne foi genial. Absolutamente genial, não há como negar. Exato. Ele ferveu um caldo nutritivo para esterilizá-lo dentro desses frascos. A genialidade estava no design. O pescoço curvado permitia a entrada de ar, a suposta força vital, mas capturava as partículas de poeira e os micróbios em suas curvas. O caldo permanecia límpido, estéril por tempo indefinido. Mas no momento em que ele quebrava o gargalo ou inclinava o frasco para que o caldo tocasse a poeira, em questão de horas ele estava turvo, fervilhando de vida. Foi a prova visual de que os ingredientes da vida não estavam no ar, mas sim viajando pelo ar. Pasteur não apenas provou que a vida microscópica vinha de vida pré-existente, ele destruiu o conceito de força vital. Ele estabeleceu a biogênese como a regra. Certo, e eu concordo com cada palavra sobre a importância e a elegância desses experimentos. Eles foram marcos, divisores de água, que nos tiraram de um pensamento quase medieval e nos colocaram no caminho da biologia moderna. A biogênese é, sem dúvida, a norma para a propagação da vida existente. Mas é aqui que está o ponto crucial que muitas vezes se perde. Pasteur não refutou a ideia de que a vida pode ter surgido do inanimado em algum momento da história. Ele refutou a ideia de que um bife deixado na mesa magicamente criaria moscas hoje. São duas perguntas completamente diferentes, separadas por bilhões de anos de história planetária e por condições ambientais irreconhecíveis. Uma coisa é a regra de operação do mundo biológico atual. Outra, bem diferente, é a investigação sobre a sua origem. A minha posição é que, ao aceitar a biogênese como a lei de hoje, nós somos forçadas pela lógica a postular um evento de abiogênese no passado distante. De onde veio o primeiro ser vivo do qual todos os outros descendem? Ele não pode ter vindo de um ser vivo anterior.
Então, confundir esse problema da origem com a geração espontânea de Pasteur é um erro de categoria. Mas o experimento de Pasteur foi uma demonstração definitiva. Ele não se limitou a moscas, ele foi ao nível fundamental, aos micro-organismos, e mostrou que nem mesmo a vida mais simples surge do nada. Ao provar que a contaminação vinha de micróbios pré-existentes, ele solidificou a biogênese como um princípio universal. A conclusão é direta: a vida não aparece espontaneamente. A evidência foi tão esmagadora que encerrou um debate de séculos. A palavra universal aqui é chave. Espera um pouco. Universal, o universo de Pasteur era um frasco de caldo em Paris no século XIX. Não era a Terra primitiva. A palavra universal aqui é um exagero, não acha? O brilhantismo dele está no controle das variáveis, mas o experimento responde a uma pergunta muito específica. A vida surge espontaneamente nas condições atuais da Terra e em um caldo nutritivo esterilizado? A resposta é um sonoro não. Mas o experimento dele não simulou e nem tinha a intenção de simular as condições da Terra há quase 4 bilhões de anos. E que condições seriam essas que invalidariam a conclusão dele? Pensa nisso. Estamos falando de um planeta radicalmente diferente. Uma atmosfera sem oxigênio livre, talvez rica em metano, amônia, hidrogênio. Uma sopa química nos oceanos, o tal do caldo primordial, muito mais complexa e reativa do que o caldo de carne de Pasteur. E fontes de energia brutais e constantes. Radiação ultravioleta intensa do Sol, sem a camada de ozônio para filtrá-la, tempestades elétricas colossais, calor de vulcões e fontes hidrotermais no fundo do mar. O experimento de Pasteur, no contexto dele, é perfeito, mas extrapolar os resultados para um ambiente tão alienígena é um salto lógico que não podemos fazer. Ele refutou a geração espontânea, não a possibilidade de uma abiogênese original sob condições radicalmente distintas. Eu entendo o ponto sobre as condições, mas isso me leva a uma outra questão fundamental. O próprio termo abiogênese. Ele está historicamente contaminado, sabe? Amarrado à teoria desacreditada que Redd e Pasteur demoliram. O material de referência que usamos até afirma que a ciência descarta a abiogênese. Manter esse termo para o estudo da origem da vida causa uma confusão tremenda. Leva as pessoas a pensarem que os cientistas ainda estão tentando provar que ratos podem surgir de trapos. Empresta uma credibilidade indevida a uma ideia comprovadamente falsa. Para evitar essa bagagem, não seria mais claro e preciso tratar a origem química da vida como um campo distinto, tipo química pré-biótica ou protobiologia? Assim, a gente se livra do fantasma da geração espontânea. Olha, esse argumento não me convence, porque o problema não está no rótulo, mas na compreensão do que ele significa. Abiogênese significa literalmente origem, gênese, a partir do não vivo, abio. É o termo etimologicamente perfeito para descrever exatamente o que os cientistas da área investigam. O erro não está no termo, mas na sua aplicação ingênua, simplista no passado. A ciência não descartou a pergunta sobre a origem da vida do não vivo. Ela refinou de forma extraordinária. Nós evoluímos da pergunta ratos surgem de roupas sujas para como polímeros autorreplicantes como o RNA poderiam ter se formado a partir de monômeros orgânicos em fontes hidrotermais alcalinas. Descartar o termo seria como se, ao descobrir a física quântica, a gente tivesse decidido parar de usar a palavra física porque o trabalho original de Newton não explicava tudo. Não, nós expandimos o significado do termo para abranger um novo conhecimento. Essa é uma analogia interessante, mas a associação popular é poderosa. A palavra átomo não carrega a mesma bagagem de uma teoria completamente ridicularizada. O termo abiogênese nos puxa de volta para uma discussão pré-científica. Eu discordo. Acho que nos força a fazer a distinção crucial. E mais, nós temos evidências experimentais que apoiam a plausibilidade da abiogênese moderna. O experimento de Miller e Urey, em 1952, foi um marco. Eles simularam as condições que se acreditavam existirem na Terra primitiva num sistema fechado de frascos e tubos com água, metano, amônia e hidrogênio.
e adicionaram faíscas elétricas para simular raios. Em uma semana, eles encontraram aminoácidos, os blocos de construção das proteínas, formados espontaneamente. Aquilo foi um choque. Mostrou que a passagem do inorgânico para o orgânico complexo não só é possível, como talvez seja inevitável sob as condições certas. Sim, o experimento de Miller-Urey foi importante, mas é preciso ter cuidado. Ele produziu alguns aminoácidos, sim, mas existe um abismo, um oceano de complexidade entre um punhado de aminoácidos flutuando num frasco e uma célula viva. Uma célula tem membrana, metabolismo, um sistema de codificação genética, mecanismos de replicação. Miller-Urey criou alguns tijolos, mas está muito longe de criar uma casa que se constrói e se copia sozinha. Muitos cientistas hoje, inclusive, acreditam que a atmosfera simulada por eles estava errada. O experimento mostra que a química orgânica pode surgir de forma natural, e isso é valioso, mas não resolve o problema da origem da vida. Ele nos deixa na base de uma montanha imensa, sem nos dar um mapa de como chegar ao cume. Claro, ninguém está dizendo que Miller e Urey criou vida, mas eles abriram a porta, mostraram que a hipótese da abiogênese era testável. E desde então, a pesquisa avançou muito. Hoje se fala na hipótese do mundo de RNA, a ideia de que o RNA, e não o DNA, era a molécula central da vida primitiva, capaz tanto de armazenar informação quanto de catalisar reações. Os experimentos mostram que ribonucleotídeos podem se formar em condições prebióticas e se polimerizar em cadeias de RNA em superfícies de argila, por exemplo. Não temos a resposta completa, de forma alguma, mas dizer que é a mesma coisa que a geração espontânea de Pasteur é ignorar 70 anos de progresso científico fascinante. E eu não ignoro esse progresso. O estudo da química pré-biótica é um campo legítimo e fascinante. Meu ponto principal, e o material de base enfatiza isso, é sobre a lição fundamental que a história da biogênese nos ensina. É um dos maiores exemplos do poder do método científico. A vitória da biogênese sobre a superstição da força vital é a história de como a observação cuidadosa e a experimentação rigorosa podem derrubar crenças milenares. Mostra que o conhecimento avança quando aprendemos a duvidar, questionar e buscar explicações reais, baseadas em evidências, não em forças místicas. Essa é a herança imortal de Redi e Pasteur, a supremacia da prova experimental sobre a anedota e a tradição. É o nascimento da biologia como ciência. Admito que o argumento sobre o método científico é poderoso. É a base de tudo. Mas o que me intriga é o que acontece quando uma conclusão científica, mesmo que correta, acaba por fechar portas para outras perguntas. A sua perspectiva não considera o outro lado dessa história. Ao refutar a geração espontânea de forma tão espetacular e definitiva, a ciência do século XIX inadvertidamente tornou o estudo da origem da vida um tabu. Por quase um século, qualquer cientista que ousasse falar sobre uma origem a partir do não vivo era visto com suspeita, quase como um charlatão que queria reviver as velhas ideias. A vitória de Pasteur foi tão completa que paralisou a investigação sobre a origem. Você está dizendo que o sucesso de Pasteur foi um retrocesso? Isso parece um contrassenso. Não um retrocesso, mas um efeito colateral inesperado. A verdadeira lição para mim é que a ciência não apenas responde perguntas, mas com o tempo aprende a fazer perguntas melhores. O debate evoluiu de uma falsa dicotomia ou é geração espontânea o tempo todo ou é biogênese para tudo e sempre, para uma compreensão muito mais sofisticada e rica. Hoje entendemos que não é ou um ou o outro, são os dois. A biogênese é um mecanismo de perpetuação da vida, a lei que governa o presente. A abiogênese primordial é a hipótese necessária para explicar a origem da vida, o evento singular do passado. Uma governa a biologia, a outra tenta explicar
de onde veio a biologia. Resumindo, a minha posição é o sustento que a vitória da biogênese sobre a geração espontânea é um trunfo que define a ciência moderna. Os experimentos de Redd e principalmente de Pasteur estabeleceram um princípio fundamental e observável que governa todo o mundo biológico que conhecemos. A vida, em todas as suas formas atuais, complexas ou simples, provém de vida pré-existente. Qualquer discussão sobre a origem deve partir do reconhecimento dessa lei estabelecida. E eu concluo que, embora esses experimentos clássicos tenham sido cruciais para corrigir uma ideia errada sobre como a biologia funciona hoje, eles não resolvem nem pretendiam resolver a questão da origem. A lógica nos obriga a aceitar que houve um momento em que a química se tornou biologia. Reconhecer a distinção entre a geração espontânea, que foi refutada, e a abiogênese como hipótese para a origem é essencial para apreciar tanto a história da ciência quanto os desafios da pesquisa atual. Essa discussão sobre biogênese e abiogênese, no fim, ilustra perfeitamente como as ideias científicas são testadas, rigorosamente desafiadas e, por vezes, não descartadas, mas profundamente ressignificadas à luz de novas perguntas. Exatamente. E a tensão entre uma regra que governa o presente e a busca por uma origem única no passado profundo continua a ser um dos campos mais férteis e instigantes da exploração científica, com muito mais a ser investigado no material.